E aí galera do canal de cobertura, tudo bem? Hoje tem mais uma resenha sobre o livro Tricolor Celeste, do Luiz Augusto Simon. Então rola a vinheta! Então galera, hoje eu vou fazer uma resenha de outro livro, sobre o livro Tricolor Celeste, a história dos uruguaios no São Paulo. Aqui conta bastante o começo da trajetória dos jogadores uruguaios com o São Paulo. Cita bastante o Pablo Forlán, Pedro Rocha, Dario Pereira e Diego Lugano, claro, né? As maiores referências uruguaias no clube. Então, é um livro bem divertido, bem bacana, conta bastante curiosidade sobre esses jogadores quando atuavam aqui no Brasil. Não é um livro só para quem torce para o São Paulo e para quem acha que o jornalista que escreveu é São Paulino. Eu não sei se ele é São Paulino, mas ele também está aqui, ó, ele escreveu A Saga Corintiana e Nascidos para Vencer. Ou seja, ele é um jornalista imparcial, ele não fica sempre focado, querendo falar muito do São Paulo. Claro que ele fala porque é o foco do livro. Ele não fica querendo supervalorizar a instituição, né? E o livro começa com um dos primeiros jogadores uruguaios que fizeram sucesso aqui no Brasil e no São Paulo, que foi o Pablo Forlán, que foi o lateral direito. Para quem não conhece, ele é pai do Diego Forlán, que jogou a Copa do Mundo, que foi considerado o melhor jogador da Copa de 2010, né? Então tá no sangue. Até o Forlán mesmo, o Diego Forlán, falou na época que tinha um sonho de jogar no São Paulo, mas acabou vindo no Inter. Sonho, né? E fala como o sistema bruto uruguaio, né? O sistema bruto que eu digo é um sistema viril, né? Aquele que não perde nenhuma dividida, que não desiste até o fim. Conquistou a torcida do São Paulo. Que logo depois disso veio o Pedro Rocha, que pro Pelé era considerado um dos 5 melhores jogadores do mundo na época. Ele veio pro São Paulo e fez muito sucesso também no clube. Jogou muito bem as Copas do Mundo que teve. O Pedro Rocha, ele era diferente desses outros dois uruguaios que eu vou contar mais pra frente, mas ele era diferente que ele tinha mais habilidade. Então ele fugiu um pouco da característica do uruguaio que o São Paulo contratava, que era igual o Pablo Forlán, que era um jogador mais raçudo. Então ele era um jogador que tinha muita técnica, mas ele também era muito raçudo. Era mais ou menos parecido o Tevez quando jogou no Corinthians. Ele, apesar de ser muito bom tecnicamente, ele não perdia a vontade de querer ganhar. Isso conquistou muitos torcedores de São Paulo. E depois desse sucesso tão grande que os uruguaios estavam fazendo no São Paulo, eles resolveram contratar também o Dario Pereira, que era um volante, meia, mas acabou não dando certo no começo. E o Pedro Rocha mesmo, ele teve que se naturalizar brasileiro, porque ele tinha um sonho de jogar com o Dario Pereira. Na verdade, é o contrário. O Dario Pereira tinha um sonho de jogar com o Pedro Rocha, e para isso o Pedro Rocha tinha que se naturalizar brasileiro, só para entrar ali nos documentos que ele era brasileiro e poder jogar mais no estrangeiro. Apesar de ele fazer tudo isso, eles nunca jogaram juntos, porque Pedro Rocha se machucou, depois foi o Dario. O Dario Pereira não conseguiu realizar esse sonho, que ele fala até hoje que foi uma das grandes coisas que ele ainda pensa que ele queria ter feito no futebol, jogar junto com o Pedro Rocha. E só para voltar um pouquinho, Pedro Rocha também no começo não começou jogando bem, porque tinha o Gerson, que tinha acabado de ser campeão da Copa do Mundo pelo Brasil, no meio campo do São Paulo. E ele, apesar de ser chamado de canhotinho de ouro, ele tinha uma fama meio de mal, assim. Ele fumava no vestiário, ele queria a bola só para ele. Então o técnico muitas vezes deixava o Pedro Rocha na reserva para colocar o Gerson. E ali não foi algo contra o Gerson, contra o Pedro Rocha, ele até cita isso no livro. É que o Gerson tinha muito moral naquela época, né? Então para tirar ele do time estava difícil. Mas aos poucos o Pedro Rocha foi ganhando seu espaço e conseguiu superar tudo isso com ser um dos melhores meias que já jogou no São Paulo. E a mesma coisa do Dario Pereira, ele começou muito mal no São Paulo, ele não estava se encaixando no sistema tático, até que o técnico teve uma grande solução: vamos colocar ele na zaga. Essa habilidade que ele tinha, que o Dario Pereira também era um jogador técnico, com a sua raça. Então ele conseguiu se transformar rapidamente num dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro daquela época. Ele tinha uma saída de jogo excelente, que muitas vezes é cobrado hoje em dia, que naquela época não era cobrado, e tinha uma raça incrível. Então ele uniu técnica e raça muito bem. E por último, não menos importante, para esse que é um grande fã dele, tem o Diego Lugano, que tecnicamente ele não tem nada de espetacular, mas a raça, a vontade, o amor que ele teve no São Paulo, acho que isso aí conquistou todo mundo, né? Porque ele foi contratado como jogador do presidente, porque o presidente na época do São Paulo, Marcelo Portugal Gouveia, viu ele jogar alguns jogos e achou interessante o jeito que ele atuava, teve uma conversa com ele, parece, e ele sentiu que o Lugano era um jogador pronto para jogar no São Paulo.
Então ele foi contratado e ficou uns 3, 4 meses sem nem ser escalado para entrar no time de reserva. Porque o técnico não gostava dele, porque ele era o jogador do presidente. O presidente bancou ele. Até que o São Paulo precisou, tinha muitas suspensões de zagueiro, e ele jogou. Daí pra diante, nunca mais ele saiu do time, né? Que a raça que ele mostrou e o amor, apesar da falta de técnica que ele tinha, ele compensava com a vontade dele. Até na última passagem que ele teve no São Paulo, ele não jogou tão bem, mas muitos dizem que ele ajudou muito o São Paulo a sair da zona do rebaixamento, com seu espírito de liderança, força de vontade. Então é muito bom vocês comprarem esse livro, para vocês verem como surgiu essa paixão do torcedor de São Paulo pelo espírito uruguaio, né? O Corinthians tem muito essa identificação com os jogadores da Argentina, que teve o Tevez, teve o Mascherano, o São Paulo com os jogadores uruguaios. E às vezes a gente não entende, né? Tem uma meia mística disso. Pra mim, eu que gosto de futebol, o São Paulo sempre tinha que ter um uruguaio. Mesmo se fosse ruim, ele estaria ali, entendeu? Porque já tá isso na tradição do clube. É difícil dar errado, já deu errado, claro. Claro que não é todo jogador uruguaio que vai fazer sucesso aqui no clube do São Paulo, mas tem muitos. No final do livro ele coloca todos os jogadores estrangeiros que atuaram no São Paulo. E a maioria foi muito mal. Mas não tem só jogador uruguaio no final, tem jogador argentino, chileno. Mas eu acho que os dos uruguaios foi o que mais deu certo. Eu acho que esse espírito uruguaio tem muito a ver com o espírito do São Paulino. Então é isso. E vocês? O que vocês acham? Para vocês, jogadores uruguaios sempre tem que jogar no São Paulo? Ou só o técnico agora? Que agora o técnico de São Paulo é uruguaio. Não sei até quanto tempo, né? Vocês estão vendo o vídeo daqui a um mês, pode ser outro. E seu time? Se você não é torcedor de São Paulo, mas que time que você torce? Qual que você acha que é a nacionalidade que mais combina com o seu time? Já citei aqui o Corinthians, que eu acho que se identifica muito com espírito argentino de jogar, né? O Palmeiras, que bastante italiano, apesar de nunca ter jogado em italiano, como é o Palestra Itália, né? Eu acho que combinaria muito. Então deixa aí no comentário, se inscreva, dê aquela curtidinha aí para nos ajudar. E essa foi a nossa resenha de hoje. Valeu, gente!